Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. É interessante que quando nós olhamos para o nosso estudo da semana, cuja temática, é claro, foi o próprio sábado, ou o entendimento da importância do sábado dentro do contexto da vida dos seguidores de Deus, desde o processo da criação, a entrada do pecado, até o momento da redenção de todas as coisas. Nós compreendemos que o sábado ele foi criado para poder ajudar a humanidade a manter o seu foco em Deus e no próximo. O sábado, portanto, nos ajuda para isso. Se você não teve a possibilidade de poder estudar durante a semana a lição da escola sabatina, eu o desafio a gastar um tempinho assistindo os vídeos de sábado até hoje, para você poder ter essa visão daquilo que a gente discutiu durante a semana. Mas só para você poder ter aqui uma ideia, eu trouxe para você aqui hoje alguns dados a respeito do Novo Testamento, dos Evangelhos. Existem 4 Evangelhos e nos 4 Evangelhos existem 89 capítulos que vão contar a história de como Jesus Cristo veio, o que ele fez, o que ensinou, a sua morte expiatória em favor do ser humano, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Via de regra, essa é a linha básica utilizada por todos os 4 evangelistas. Entretanto, desses 89 capítulos, que é a junção dos 4 evangelhos, 11 capítulos dos 89 dos 4 evangelhos falam especificamente sobre a relação de Jesus com o sábado. Bom, se você quiser ser mais específico ainda, isso dá uma proporção de um capítulo para cada 8. Ou seja, a cada 8 capítulos, um deles vai tratar especificamente sobre o tema do sábado, como Jesus lidou com o sábado. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar um pouquinho. Sabe por quê? A razão é muito simples. Quando nós olhamos para a discussão que o mundo cristão hoje faz a respeito da importância ou não do sábado, a maior parte do mundo cristão hoje não guarda o sábado, acha que o sábado não é importante de ser guardado, e você vê essa proporção que existe nos evangelhos, levando-se em consideração de que os evangelhos foram escritos cerca de 30 anos, ou a partir de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O último dos evangelhos a ser escrito, que foi o Evangelho de João, foi escrito por volta do ano 100 da nossa era. Então, quando você vai analisar esses aspectos, o primeiro deles a ser escrito, que foi o Evangelho de Marcos, foi escrito cerca de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O que vai nos levar a uma compreensão. Olha, 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, os evangelistas ainda estavam escrevendo sobre essa tensão que havia entre os judeus e, ao mesmo tempo, os cristãos sobre como o sábado deveria ser guardado. O mais interessante é que a discussão não é feita na perspectiva de que o sábado deveria ou não ser guardado, mas é de como ele deveria ser guardado. Jesus em nenhum momento disse que o sábado não deveria ser guardado. O que ele disse é que o sábado deveria ser guardado do jeito certo, com uma posição de equilíbrio, como nós já estudamos durante essa mesma semana. Isso deve nos levar à consideração de que há uma importância em podermos guardar o sábado. Nessa semana nós vimos vários aspectos a respeito disso, só para a gente poder relembrar. No domingo a gente viu que é um tempo para poder admirar a criação de Deus, para gastar tempo pensando naquilo que Deus criou e como Ele criou. Na segunda-feira nós vimos que esse era um tempo para redescobrir aspectos importantes de quem é Deus, quem nós somos. Na terça-feira nós vimos que é um tempo para poder estabelecer prioridades. É deixar as outras coisas importantes da vida para aquilo que é prioritário, a relação com Deus e ao mesmo tempo com o nosso próximo, com a natureza. Na quarta-feira, nós vimos que esse é um tempo de equilíbrio, de guardar o sábado não para ser salvos, mas porque fomos salvos, estabelecer uma ligação com a natureza, com o próximo e com o Criador.
na quinta-feira, que foi ontem, nós tivemos a possibilidade de poder entender que esse é um tempo para a comunidade. É um tempo para podermos nos unirmos uns aos outros, para podermos estar com Cristo. E a guarda do sábado pode fazer muito por nós. E se você me permite, há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é do livro O Deserto de Todas as Nações, na página 283. E eu gostaria, é um texto um pouquinho mais comprido, mas eu gostaria de ler para você poder entender aquilo que é a importância do sábado para nós ainda hoje. Olha o que o texto diz. Nenhuma outra instituição dada aos judeus tendia distingui-los tão completamente das nações vizinhas como o sábado. Era a intenção do Senhor que sua observância os designasse como seus adoradores. Seria um sinal de separação da idolatria e ligação ao verdadeiro Deus. Quando Deus resolveu criar o sábado, ou pediu para que Israel guardasse o sábado que já tinha sido criado lá nos 7 dias da criação, no 7º dia da criação, ele queria que isso distinguisse o seu povo dos demais. E é lógico que depois, no próprio livro de Ezequiel, Ezequiel vai mencionar que o sábado seria o sinal que iria distinguir o povo de Deus daqueles que não são o povo de Deus. Mas o texto ainda continua. O texto vai dizer assim: mas a fim de santificar o sábado, as pessoas precisam ser elas mesmas santas. Devem pela fé tornar-se participantes da justiça de Cristo. Quando foi dado a Israel o mandamento, lembra-te dia de sábado para o santificar, o Senhor diz também, vocês serão meu povo santo. Só assim o sábado poderia distinguir os israelitas como adoradores de Deus. Ou seja, para podermos conseguir alcançar a bênção que o sábado tem que ser para nós, nós mesmos precisamos ser santificados por Deus. E o que é que nos santifica por Deus? É quando nós deixamos que o Senhor Deus nos separe para aquilo que é o propósito dele para a nossa vida. É quando a justiça de Cristo vem sobre nós, quando somos salvos pela graça mediante a fé, quando compreendemos que o Senhor Deus tem um propósito para nós nessa vida. Aí então nós mesmos somos santificados pelo Senhor e vamos seguir os caminhos do Senhor. Ora, se vamos seguir os caminhos do Senhor, como é que nós vamos agora deixar de lado um aspecto tão importante para fazer com que nós tenhamos todas essas bênçãos que a gente estudou durante essa semana sobre a questão da guarda do sábado? Como nós vamos deixar isso de lado se a gente está seguindo o Senhor? E se o sábado foi criado para poder nos dar tantas grandiosas bênçãos? Eu queria terminar o estudo dessa semana te desafiando a olhar para o sábado de uma maneira diferente, uma maneira equilibrada, uma maneira de poder entender aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha. Vamos pedir a Ele para que nos ajude a viver um pouco daquilo que estudamos durante essa semana? Obrigado, Senhor, porque nessa semana tivemos a possibilidade de entender que o Senhor criou o sábado para dar ao ser humano a possibilidade de gastar tempo com a tua natureza, com o próximo e com o Senhor, que é o nosso Criador, para nos ajudar a entender quem nós somos e quem o Senhor é. Ajuda-nos a poder guardar o sábado do jeito que o Senhor quer que guardemos, não para ser salvos, mas como uma evidência de que a salvação chegou até nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?